Você já parou para pensar quais são os hábitos que verdadeiramente aproximam o ser humano de Deus? Não estamos falando de rituais vazios ou de uma lista interminável de regras, mas de ações simples, transformadoras e cheias de propósito. A Bíblia, o maior manual da vida, nos revela de forma clara o que agrada ao coração de Deus e nos conduz a uma intimidade profunda com Ele. E hoje, eu vou compartilhar com você como adotar esses hábitos pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final, porque o que vou dizer pode ser a resposta que você tanto procurava para fortalecer a sua fé e encontrar um propósito maior. A jornada para nos aproximarmos de Deus começa no coração. Provérbios 4:23 nos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O primeiro hábito, portanto, é a vigilância sobre os nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Um coração alinhado com Deus é um coração que busca a verdade, rejeita a mágoa e encontra refúgio na paz que só Ele pode oferecer. Isso não significa ser perfeito, mas estar disposto a ser moldado diariamente pelo Espírito Santo. Outro hábito essencial é a prática da oração constante. Não se trata de longas orações decoradas, mas de uma conversa íntima e genuína com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 nos exorta a orar sem cessar. Isso significa viver com o coração conectado ao Criador, agradecendo pelas bênçãos, pedindo sabedoria nas decisões e entregando as preocupações em suas mãos. Quando você cria o hábito de orar, não apenas muda a sua perspectiva, mas permite que Deus transforme sua vida de dentro para fora. A Bíblia também nos ensina a importância de meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 nos fala sobre o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, comparando a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Separar um momento do dia para ler a Bíblia e refletir sobre suas lições é um dos hábitos mais poderosos que você pode adotar. A palavra de Deus não apenas nos guia, mas nos fortalece e renova nossas forças. Outro hábito que agrada a Deus é o serviço ao próximo. Jesus nos ensinou que amar ao próximo como a nós mesmos é um dos maiores mandamentos. Quando você escolhe servir com amor, seja ajudando alguém em necessidade, oferecendo um conselho ou simplesmente sendo gentil, você reflete o caráter de Cristo e traz luz para um mundo que muitas vezes está mergulhado em trevas. Além disso, Deus se agrada quando cultivamos a gratidão. Em Filipenses 4:6, lemos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão transforma nossos corações e nos faz enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. Quando você agradece, mesmo nos momentos difíceis, está declarando que confia plenamente em Deus. Agora, um ponto que muitas vezes é negligenciado: o descanso em Deus. No mundo agitado em que vivemos, muitas pessoas acham que precisam estar sempre ocupadas para serem produtivas. Mas Deus nos chama a descansar nele. Em Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Reservar um tempo para estar na presença de Deus, longe das distrações, é fundamental para renovar a alma e ouvir a sua voz. Por fim, o hábito que une todos os outros, a obediência. Em João 14:15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência não é um fardo, mas uma demonstração do nosso amor por Deus. Quando escolhemos seguir os caminhos dele, mesmo quando são desafiadores, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti acima de tudo. A Bíblia nos dá um mapa claro de como viver uma vida que agrada a Deus e nos aproxima dele. Não é sobre perfeição, mas sobre um coração disposto a aprender, a crescer e a confiar em cada passo que Ele nos guia. A vida cristã é, antes de tudo, um processo contínuo de transformação. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos moldáveis. Assim como o oleiro trabalha o barro em suas mãos, Deus trabalha em nossas vidas, tirando as imperfeições e nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Esse processo
Porém, exige de nós humildade e disposição para ouvir a sua voz, mesmo quando ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Um exemplo poderoso na Bíblia é a vida do apóstolo Paulo. Antes de se tornar um seguidor fervoroso de Cristo, ele era um perseguidor da igreja, alguém que estava completamente distante de Deus. Mas quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi transformada. Ele não apenas aceitou o chamado de Deus, mas dedicou cada momento de sua existência a viver para Ele. Paulo nos ensina que, independentemente do nosso passado, Deus pode usar nossas vidas de forma extraordinária, desde que estejamos dispostos a segui-lo com fidelidade. Outro ponto importante é o poder do arrependimento. A Bíblia nos mostra que Deus não rejeita um coração quebrantado. O rei Davi, apesar de seus erros graves, como o adultério e o assassinato, foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque reconhecia suas falhas, se arrependia genuinamente e buscava a reconciliação com o Senhor. Em Salmo 51, ele clama: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse versículo nos lembra que Deus não se impressiona com nossas ações externas, mas olha para a sinceridade do nosso coração. Além disso, viver uma vida que agrada a Deus requer confiança total em sua soberania. Muitas vezes, queremos ter o controle de tudo, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossos caminhos ao Senhor. Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse hábito de confiar em Deus é libertador, porque nos lembra que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Ele está conosco, guiando cada passo. E talvez uma das lições mais desafiadoras seja o amor. Jesus nos chamou para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar quando enfrentamos rejeições, traições e conflitos? O amor que agrada a Deus perdoa. Ele vê além das falhas. Ele estende a mão em vez de acusar. Esse tipo de amor não é natural, mas é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nos deixamos ser instrumentos desse amor, experimentamos a alegria de ver a transformação não apenas em nós, mas também em quem nos rodeia. Seguir esses princípios bíblicos é como construir uma casa sobre a rocha. Em Mateus 7, 24 e 25, Jesus nos diz: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando firmamos nossas vidas na palavra de Deus, somos capazes de resistir às tempestades e permanecer de pé, porque nossos fundamentos estão no Senhor. Portanto, cada hábito que cultivamos em nossa caminhada com Deus é uma pedra nessa construção. Orar, meditar na palavra, amar ao próximo, confiar, se arrepender e obedecer são passos diários que fortalecem nossa fé e nos aproximam de um relacionamento mais íntimo com o Criador. A jornada não é fácil, mas é repleta de graça, propósito e da promessa de que nunca estaremos sozinhos. Deus caminha conosco a cada instante, nos sustentando e nos moldando para sermos a luz que reflete a sua glória no mundo. Quando vivemos para agradar a Deus, algo extraordinário acontece. Nossa perspectiva sobre a vida muda. O que antes parecia pesado, torna-se leve. O que antes era motivo de desespero, agora é encarado com esperança. Isso acontece porque passamos a enxergar o mundo não pelos nossos olhos limitados, mas pela visão de Deus, que é perfeita e eterna. Em Isaías 55:9, ele declara: Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse versículo nos ensina que confiar em Deus também significa aceitar que nem sempre entenderemos o que Ele está fazendo. Pode haver momentos em que as circunstâncias da vida parecem confusas, injustas ou até esmagadoras. Mas é nesses momentos que os hábitos de fé e obediência se tornam mais importantes.
Quando escolhemos perseverar em oração, estudar a palavra e esperar em Deus, Ele nos dá forças para continuar. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui está algo poderoso. Esses hábitos não apenas transformam a nossa relação com Deus, mas também impactam aqueles que estão ao nosso redor. Quando uma pessoa vive uma vida dedicada a agradar a Deus, isso se torna visível. O brilho da fé genuína não pode ser escondido. É como Jesus disse em Mateus 5,14-16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ser luz significa ser exemplo. Quando praticamos o perdão, a compaixão, a paciência e a humildade, tocamos vida sem precisar de palavras. As pessoas começam a perceber algo diferente em nós, e isso desperta nelas o desejo de conhecer a fonte dessa paz e alegria. Assim, nossos hábitos se tornam um testemunho vivo da transformação que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porém, essa caminhada requer perseverança. Há momentos em que a rotina da vida ou as dificuldades podem nos afastar dos hábitos que nos aproximam de Deus. Nessas horas, é essencial lembrar que não estamos sozinhos. Deus está sempre pronto para nos acolher, nos levantar e nos guiar de volta ao caminho certo. Ele nunca desiste de nós, mesmo quando, às vezes, sentimos que falhamos. O Salmo 37, 23 e 24 é um lembrete encorajador. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Mesmo quando tropeçamos, Deus está lá, segurando nossa mão e nos ajudando a seguir em frente. Por isso, não desista. Seja fiel nos pequenos passos. Leia a Bíblia, mesmo que seja um versículo por dia. Ore, mesmo que seja uma oração simples. Confie, mesmo quando não entender. Sirva, mesmo que pareça pequeno. Cada atitude de fé é como uma semente plantada que, no tempo certo, dará frutos. E lembre-se, Deus não apenas se agrada dos nossos esforços, mas Ele nos recompensa. Hebreus 11:06 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos enche de paz, alegria e uma nova visão para a vida. Orar, meditar na palavra, amar ao próximo, descansar em Deus e obedecer. Esses são os hábitos que transformam nossa vida e nos aproximam do Criador. Quando vivemos dessa forma, não só experimentamos a paz de Deus, mas também nos tornamos luz para o mundo. Lembre-se, cada pequeno esforço conta, e Deus honra aqueles que buscam agradá-lo com sinceridade. E agora, eu quero te convidar a refletir. Quais desses hábitos você já pratica? Quais deles você sente que precisa desenvolver mais? Escreva nos comentários e compartilhe o que Deus tem falado ao seu coração. Se este vídeo tocou você, eu te convido a deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Inscreva-se no Chama do Versículo e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar essa jornada espiritual. Eu te vejo lá. Que Deus te abençoe e até a próxima.